Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 10 ao capítulo 11. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Você vai perceber aqui no devocional que tem dias que nós vamos ler 2 capítulos, tem dias de final de semana que vão ser 3, 4 capítulos. Se você tiver curiosidade, lá no dia 1, no dia 2, você vai ter o calendário da leitura anual. Lá na descrição do vídeo, você pode baixar gratuitamente, imprimir, o calendário anual. E aí você pode acompanhar o progresso da sua leitura, E vamos lá aos descendentes dos filhos de Noé. Então aqui nós estamos vendo um recomeço para a humanidade, São estas gerações dos filhos de Noé. Então sabemos que ele tinha 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Então Noé, ele foi vovô depois do dilúvio. Os filhos de Jafé é Gomer, Magog, Madai, Javá, Tubal, Meseque, Tiras. Teve bastante filhos, não é? Os filhos de Gomer, que já são os netos, de Jafé, bisneto de Noé, são Akenaz, Rifate, Togama. E aí ele vai dando, as descendências, Depois que ele terminar, esses partilham entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Então nós estamos falando aqui dos filhos de Jafé. Aí nós vamos falar dos filhos de Cã. Cã teve Cuxi, Misraim, Put e Canaã, Então, ele teve 4 filhos. Os filhos de Cuxi, que foi o primogênito, ele sempre vai relatar ali a descendência dos primogênitos primeiro. Avilá, Sabitá, Ramá, Sebitecá, e aí ele vai relatar os filhos de Ramá, e aí ele vai trazer, toda essa descendência aí dos filhos de Cã. Então, nós vamos ver que foram valentes caçadores diante do Senhor Deus, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, da terra de Sinar. Daquela terra saiu para a Síria e edificou Nínive, Rebote, Eir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém, Então, nós vamos ver também os filhos de Cã, Vimos os filhos de Cã, e aí você vai vendo as descendências, o limite dessa descendência, que foi desde Sidom para Gerá até Gaza, e aí os filhos de Cã, segundo a sua família, segundo as suas línguas, segundo as suas terras, segundo as suas nações. Aí vamos para o terceiro, que é Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, os irmãos mais velhos de Jafé. Também lhe nasceram filhos. Filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E aí nós vamos ver, de Éber nasceram 2 filhos. Um teve o nome de Peleque, porquanto seus dias repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Selefe, Azarmavé e Gerá, Então a gente vê aqui muitos nomes diferentes, fora do nosso dia a dia, Muitas inspirações para mamães e papais aqui na descendência de Noé, E vamos ver que eles habitaram. Estes são a família dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, segundo as suas nações. Destes foram determinadas as nações da terra depois do dilúvio. Então, a descendência aqui pós-dilúvio veio, desses 3, dos filhos de Noé. Noé não teve mais filhos depois do dilúvio, não tem relatos na Bíblia. Então, a descendência que dali deu origem são
dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua, uma só maneira de se falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície de terra em Sinar e habitaram nela. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemos bem os tijolos, que nos servirá de pedra, e o betume de argamassa. Olha só os projetos arquitetônicos desse povo aqui, não é? Então, nós estamos falando de uma era muito antiga, né? Então, eles perceberam que eles podiam construir, fazer construções, não só de pedras, que era o comum daquela época. Aqui há uma inovação na arquitetura, né? No urbanismo, aqui há uma inovação na engenharia, né? Eles descobriram que eles podiam fazer tijolos, e eles podiam queimar esse tijolo para trazer a ele uma resistência. E eles podiam juntar esse tijolo através do betume, que funcionaria como uma argamassa. Olha como esse povo era inteligente, não é? Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre o topo dela chegue até os céus. Tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E aqui está o segredo da destruição. Deus tinha dado uma ordem, e isso que eles estavam querendo fazer era contrário à ordem de Deus. Deus mandou eles se espalharem pela terra, povoarem a terra, se multiplicar, e aqueles queriam ficar todo mundo muito juntinho ali, e ao invés de povoar a terra, eles queriam erguer uma torre para alcançar os céus. Olha só, não é? Então, isso nos traz uma lição. Os nossos planos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Olha só, eles moveram Deus para vir dar uma olhada, que era aquilo que eles estavam inventando. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Então havia muita unidade neles. Isso é bom, não é? E todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem. Então, aqui nós podemos ver, né, a presença da Trindade, Deus Pai, Criador de todas as coisas, Deus Filho, Redentor, e o Espírito Santo, né? Aquele que nos conduz a toda a verdade. Então, os três, né, aqui em comum acordo, decidiram descer e confundir ali a linguagem dos homens, né? Para que eles pudessem formar muitos povos aqui nessa terra. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamemo-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas gerações de Sem. Ora, ele era da cidade de Sem quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio, né? Então aqui a gente começou a ver quando começou ali, né, a nascer as novas descendências, né? E aí mostra aqui como eles viveram, né? Vai falar um pouquinho dessa continuidade, até que chega num nome muito conhecido. Tá lá no versículo 26. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã, né? Então, Tera, né, vivendo em Ur dos Caldeus, ele vai
gerar os seus 3 filhos. E entre esses 3 filhos, o mais velho era Abraão. São estas gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Harã. Harã gerou, sabe quem? Ló. Só que Harã morreu cedo. E quem vai criar Ló como sobrinho, mas como seu próprio filho ali querido, vai ser Abraão. Morreu Harã na terra do seu nascimento, lá em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filho de Harã, e foi pai de Milca e Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Tera Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir, sabe para onde? Para a terra de Canaã. Foram até Harã, só que ali ficaram, interromperam a viagem em Harã antes de chegar a Canaã. Havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então, nós podemos ver aqui que ele morreu sem ter alcançado, vamos assim, o desejo do seu coração. Porque o desejo de ir para Canaã foi de Tera. Ele decidiu ir. Com ele levou Abraão, a esposa de Abraão e Ló. O seu outro filho ficou lá, em Ur dos Caldeus. Só que decidiram fazer uma pausa, ficaram ali mais do que talvez pensavam em Harã, e ali em Harã Tera morre. E aí no capítulo 12, que é amanhã, nós vamos falar, sobre Abraão e as promessas de Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, colocamos diante do Senhor. E pedimos, sabe, que o Senhor nos direcione os passos em todos os nossos dias. Mesmo fazendo o nosso planejamento, o Senhor dirija os nossos passos. Nós queremos hoje, Senhor, Te dar liberdade para dirigir os nossos passos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.